Então vamos dar continuidade, né, irmãos, ao nosso estudo aí de Colossenses. Tem sido uma bênção, né? Eu tenho sido muito edificado, né, com essa palavra, com a preparação da palavra aí durante a semana. E eu tenho certeza que Deus tem tocado o coração de cada um, né, com essa palavra que é rica, né, que é eficaz. Com certeza tem sido muito bom esse estudo. É um estudo muito rico, né? Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 3 já, né? São 4 capítulos, já estamos caminhando aí para a segunda parte, né? Para finalizar. E só recapitulando rapidamente, né? Eu já disse para vocês que as cartas de Paulo normalmente são assim, né? A primeira parte é doutrinária e a segunda parte é prática. Então, no capítulo 1 e 2, Paulo ele lança aí as bases doutrinárias, né? Nós vimos aí que essa carta, essa igreja de Colossos, ela não foi fundada por Paulo, né? Provavelmente o evangelho chegou até Colossos, que era ali no distrito da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Havia várias igrejas ali, inclusive aquelas 7 do Apocalipse, né? E também a de Colossenses. E provavelmente a partir de Éfeso, né? Os irmãos devem se lembrar, no primeiro estudo nós lemos Atos capítulo 19, versículo 9 e 10, que falava que através da pregação de Paulo em Éfeso, o evangelho ele foi pregado em todo o distrito da Ásia, tanto grego quanto judeus, né? Ouviram e muitos creram no evangelho. Então, entre esses, com certeza estava em Colossos, né? Havia também ali o Epáfras, né, que era provavelmente um discípulo de Paulo, que ele conheceu na prisão. Paulo ele manda essa carta da prisão ali para os colossenses. E também Filemon, né? É bom lembrarmos que Filemon também era outra pessoa que morava nessa cidade de Colossos e também era um dos líderes da igreja de Colossos. Filemon é aquele lá do escravo fugitivo, Onésimo, né? Tem a carta, né, de Paulo a Filemon. Quando Onésimo ele se converte lá na prisão, Paulo envia ele de volta e fala: olha, vai lá se entregar para o seu Senhor, né? Agora que você se converteu a Cristo. E aqui no capítulo 1 nós já vimos, né? Começa com a saudação de Paulo, aí nos versículos 1 e 2. Versículos 3 a 8. Paulo faz uma oração de agradecimento, uma oração de ação de graças. E aqui ele agradece a Deus porque aquela igreja ouviu a mensagem, né? Ela estava firmada ali, né? Aí no versículo 4 fala da fé que eles tinham em Cristo, né? Da esperança que eles tinham em Cristo, né? Então, com certeza fala de 3 palavras que são chaves, nós destacamos: fé, amor e esperança. Então aquela igreja, ela escutou, ela creu em Cristo e começou então a caminhada que nós chamamos de discipulado, né? Aí também fala a respeito do discipulado de Epáfras com aquela igreja. Os versículos do 9 a 12, Paulo ele faz uma segunda oração, que é uma oração intercessória, né? Ele intercede por aquela igreja, ele ora para que aquela igreja que já escutou e creu no Evangelho, que aquela igreja então ela avance em direção ao pleno conhecimento. E nós também lembramos que essa carta ela tem a finalidade de combater um falso ensino, os falsos mestres gnósticos, né? Aquele povo que era sincrético, que misturava filosofia grega com as tradições judaicas, né? Inclusive com o próprio cristianismo, e criaram ali um novo ensino, dizendo que eles tinham um tipo especial de conhecimento, né? Que para as pessoas alcançar Deus precisavam desse tipo especial de conhecimento, e por isso Paulo sempre enfatiza essa questão do pleno conhecimento, né? E que esse pleno conhecimento está oculto ou escondido em Cristo, né? Não nesses falsos mestres. Nos versículos 13 até o 14, nós vimos um ponto muito importante também, onde Paulo fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. E isso tem muito a ver com o estudo de hoje. Nós vamos ver que o reino de Deus é uma realidade presente, né? Nós esperamos o reino futuro, mas também nós temos que ter consciência que o reino de Deus é uma realidade presente, aqui e agora. Se nós não vivermos o reino aqui e agora, é muito provável que nós não vamos viver o reino na eternidade, né? Por quê? Porque aqueles que não vivem o reino aqui e agora, eles na verdade nunca converteram. Então esse versículo 13 e 14 ele fala sobre isso, fala sobre a redenção em Cristo, que é uma realidade presente. Do 15 até o 23, nós vamos ver a ênfase dessa carta, né? A carta aos Colossenses ela tem essa
centralidade, né? Ela tem esse tema de mostrar a centralidade de Cristo, né? Nos versículos 15 a 17, ele mostra que Jesus é o Senhor da criação. Ele é o primogênito no sentido de ser o herdeiro, né, da criação. É aquele que criou todas as coisas, né? Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Então, Jesus é o Senhor da criação. Do 16 até o 23, nós vimos que ele também é o Senhor da igreja, né? Então, nós vimos como que a igreja deve se relacionar com esse Senhor que é o próprio Cristo. Então, isso foi destacado nos versículos 16 até o 23. Do 24 até o 29, que foi um outro estudo que nós fizemos, Paulo ele fala sobre o seu ministério para os gentios em geral, não apenas para os colossenses, mas para os gentios em geral. E aí nós destacamos algumas partes aí desse trecho, né? Por exemplo, o versículo 27, que fala do mistério que esteve oculto, né, nas gerações anteriores, mas que se torna revelado, né, para a igreja, e esse mistério é Cristo em vós. Cristo em vós é a capacidade do crente, ele viver uma vida hoje que as pessoas olhem para o crente e falam, eu vejo Cristo, né? Então a pessoa olha para o cristão e ela vê Cristo no cristão, né? Então isso é o Cristo em vós, é viver a vida de santidade que Cristo viveu pelo poder de Cristo, né? Não pelo nosso próprio poder. E aí no capítulo 2, né, nós dividimos em duas partes, os versículos de 1 até o 7 aí, nós vimos o ministério de Paulo aos colossenses, né? Então Paulo passa a falar de uma forma mais íntima, talvez um pouco mais achegada com eles, né? Paulo volta a ressaltar a importância, né, da fé em Cristo, né? É muito interessante esse versículo 3, que diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Paulo sempre destaca essa questão do conhecimento, porque os falsos mestres diziam que tinha um tipo especial de conhecimento. Então Paulo ele vem mostrando que esse conhecimento, na verdade, ele está em Cristo, né? Então, se nós estamos em Cristo, nós temos esse verdadeiro conhecimento. E aí, nos versículos do 8 até o versículo 15, Paulo volta a destacar a pessoa do Cristo, né? O Cristo encarnado, porque os gnósticos eles também pregavam essa dicotomia, ou seja, de um lado o espiritual, que para eles era bom, e do outro o material, que para eles era ruim, né? Então, por isso que Paulo, no versículo 9, ele fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Cristo, ele era 100% Deus, ele é 100% Deus e ele foi o verbo encarnado, né? Então Paulo ele enfatiza essa questão de que Cristo realmente viveu num corpo de carne, porque os gnósticos falam que tudo que é carnal é ruim, né? Então o casamento é ruim, todas as coisas ligadas às coisas materiais para eles eram ruins, aos falsos mestres. E Paulo passa então a combater eles, aí ele passa a partir de então a falar contra por exemplo, as práticas, né, da lei de Moisés, que eram pregadas por eles, né, no versículo 16, 17, por exemplo, bem conhecido nosso, né, que Paulo fala que ninguém deve nos julgar, né, por causa de uma festividade, por causa de um sábado, uma lua nova, por causa de comida. Então, Paulo vai terminar esse capítulo 2 combatendo esse legalismo. O que é o legalismo? Essas religiões que pregam que nós precisamos voltar às práticas da lei. Isso não é uma coisa que está erradicada. Hoje em dia tem muitas igrejas que infelizmente, né, pregam essa questão essas questões judaizantes, né? Tem algumas igrejas que a gente vai que vê a bandeira de Israel, a estrela de Davi, outras pregam a guarda do sábado para a salvação. Então tudo isso é contrário ao que Paulo está pregando aqui, e era um ensino desses falsos mestres, e Paulo ele enfatiza aqui que a nossa salvação ela depende única e exclusivamente da nossa fé em Cristo. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Essa é uma fala de Paulo lá em Efésios, né? Mas de todo jeito ela é muito válida aqui para essa carta também. Então isso só para a gente recapitular, né? Gastei quase 10 minutos só para fazer essa recapitulação. Mas agora nós entramos no capítulo 3, onde vamos trabalhar do 1 até o 11. E nós vamos ver agora as implicações práticas,
Nós cremos em Cristo, nós estamos livres desses falsos ensinos, né, dos falsos mestres. Então, como nós devemos viver a nossa vida hoje? Então, os versículos de 1 a 11 vai falar sobre isso. Eu vou dividir aqui em duas partes. Vamos ler primeiro do 1 ao 4 e depois a gente vai ler o restante, tá? Então, eu vou ler e os irmãos acompanhem, por favor. Lembrando sempre que os comentários dos irmãos é bem-vindo aqui no estudo, né? As perguntas que os irmãos tiverem também, que for da nossa capacidade de responder também, nós temos prazer. Então, capítulo 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Então, é interessante que essa parte aqui da carta, caminhando aqui para o final, ela começa com portanto, né? E toda vez que a gente encontra uma expressão como essa, a gente não pode deixar de conectar o que vai ser dito agora com aquilo que foi dito antes. Então, Paulo lançou todas as bases doutrinárias que nós já vimos, né? Cristo é o centro, Cristo é o Senhor da criação, Cristo é o Senhor da igreja. Em Cristo nós recebemos a redenção, recebemos a reconciliação, recebemos o perdão dos pecados. Então, agora que nós estamos em Cristo, portanto, versículo 1. Alguém relê o versículo 1 aí para mim, por favor. Agora é a hora dos irmãos participarem. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Amém. Então, portanto, né, se fostes ressuscitados. Essa expressão se, ela dá até aquela ideia assim de que não é algo certo, né? Nós vamos provar que nós fomos ressuscitados com Cristo através da nossa ação. Mas, na verdade, no grego, essa expressão se já fostes ressuscitados, poderia também ser traduzido como já que fostes ressuscitados, né? Porque Paulo está falando com um grupo de pessoas que já ouviu a mensagem e já creu, que já foi redimida, que já foi reconciliada com Deus. Então vamos tentar pensar nessa expressão se, na verdade, da seguinte forma: já que fostes ressuscitados com Cristo, já que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então é interessante nós pensarmos nessa questão, né, da ressurreição do crente, porque a Bíblia fala de uma ressurreição do último dia, a ressurreição corpórea, né, do corpo, mas a Bíblia também fala de uma ressurreição espiritual. E essa ressurreição ela ocorre quando? Vamos lá, irmãos, comentem um pouquinho comigo aí. Quando que acontece essa ressurreição que Paulo comenta aqui no versículo 1? Um voluntário aí, me ajude, por favor. Quando é que o crente recebe essa primeira ressurreição que é espiritual? Nós já falamos isso lá no fim do capítulo 1, nós trabalhamos um pouco, na verdade, no meio do capítulo 2, a gente fala... Quando ele aceita e crê no Senhor? Exatamente, né? No momento que a pessoa escuta a mensagem e ela crê em Cristo, ela passou da morte para a vida. Jesus falou isso lá em João 5, 24 e 25, né? Aquele que crê em mim, ele passou da morte para a vida. Passar da morte para a vida não é a mesma coisa que ser ressuscitado? É isso, não é? Então, Paulo fala aqui de uma ressurreição, que é a ressurreição que acontece no momento que a pessoa ela nasce de novo. E aí eu repito de novo, né? Infelizmente, eu percebo algumas igrejas que relacionam nascer de novo com batismo nas águas. Não é. Esse nascer de novo é o batismo espiritual. E esse batismo espiritual é chamado por Paulo aqui de ressurreição. No momento que você crê em Cristo,
e você aceita a mensagem, você nasce de novo. Você deixa de ser aquela velha criatura, né? Paulo vai falar mais sobre isso aqui, e se torna uma nova criatura. Então você nasceu de novo, já que você foi ressuscitado com Cristo, você morreu para o mundo, então buscai as coisas do alto. Em outras palavras, né? A gente deve ter uma vida modificada, né? Uma pessoa que crê em Cristo, ela precisa ter uma mudança na vida. Se ela não mudar a vida, não mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de pensar, né? Porque conversão é muito mais do que um ritual de passagem, né? É uma mudança total de mentalidade, né? É uma mudança na forma de encarar a realidade, né? Por isso que Paulo fala, buscai as coisas do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o versículo 2 acrescenta algo aí. Eu vou pedir alguém para ler o versículo 2 aí comigo. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, o versículo 1 falou, buscai as coisas lá do alto. Nós vivemos nesse mundo, mas nós buscamos as coisas do céu. Versículo 2, na minha tradução, fala, pensai nas coisas lá do alto. Então, o nosso pensamento, a nossa consciência, ela precisa ser transformada pela conversão, né? Uma conversão que ela não vem seguida de uma mudança de pensamento, de uma mentalidade transformada, e essa mentalidade vai ser acompanhada de atitudes, como nós vamos ver na sequência, ela provavelmente ela não converteu, né? Então a conversão verdadeira ela vai vir acompanhada de uma mudança. E essa mudança ela acontece de dentro para fora, né? Primeiro você muda o seu pensamento, muda o seu coração, né? Você deixa de ter um coração de pedra, né? Como Paulo fala também lá em Romanos 9, né? E passa a ter um coração de carne, né? Então é isso que acontece também com o crente. Vamos ler aí versículo 3. Algo aí também vai ser acrescentado. Alguém lê o 3, por favor? Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Amém. Olha só, então é bem apropriado esse termo, né? Porque morrestes. Não tem como você ser ressuscitado sem morrer, né? Então nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Morremos para o pecado, nascemos para Cristo. E agora a gente passa a ter essa nova vida, né? Então, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, a nossa verdadeira vida não é essa vida que é vista pelos homens. Nós estamos até vivendo aqui na Terra, né? Mas a verdadeira vida, ela está oculta em Deus, ela está garantida, podemos até dizer, né? Nós que cremos na segurança da salvação, nós podemos ter essa certeza, né? A certeza de que no momento que nós cremos em Cristo, nós temos a garantia de que nossa vida está oculta, ou seja, guardada em Deus, né? Nós até vivemos nesse mundo, nós até nos relacionamos com esse mundo, mas a nossa forma de viver nesse mundo ela é transformada. É isso que é mostrado aqui por Paulo. Aí o versículo 4 acrescenta algo ao que a Carmelita disse. Por favor, alguém leia o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Amém. Então, olha só, nós já temos a nossa vida oculta, guardada em Deus, e nós aguardamos a época em que Cristo será revelado, manifestado. E quando Cristo for revelado, né, e aqui nós estamos falando da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo, né, que Paulo diz que todo olho verá, né, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Cristo é Senhor, né, conforme fala lá em Filipenses, capítulo 2. Então, nessa época, né, nós também seremos manifestados em glória, né? Nós teremos a nossa glorificação. Porque a salvação ela é dividida em etapas, né? Paulo ele fala, por exemplo, que nós fomos justificados em Cristo, nós fomos reconciliados em Cristo, nós fomos santificados em Cristo, mas nós ainda não fomos glorificados em Cristo. Essa glorificação é algo que acontece no futuro.
É o momento em que o crente vai receber o seu corpo transformado. É o momento em que esse corpo de carne e osso, ele vai ser revestido de glória e vai ser transformado conforme a imagem de Cristo. Nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo ressurreto de Cristo, né? Mas é muito importante nós entendermos essa questão, né, que o texto ele destaca, que nós já fomos ressuscitados no sentido espiritual. Nós já temos uma vida nova em Cristo. E nós precisamos mostrar isso com as nossas ações. Eu tinha até pedido para minha mãe, né, falar para minha sobrinha cantar uma música para a gente aqui hoje, que ela tinha muito a ver com isso, só que infelizmente ela não está lá hoje. É uma música do Leonardo Gonçalves que ela chama Sublime. Depois, se os irmãos quiserem dar uma olhada aí na internet, né, tem um trecho dela que fala assim, ó: eu sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. É tudo isso que está falando aqui, né? A música resumiu tudo isso que Paulo falou, né? Nós somos estrangeiros no mundo. Nós não somos desse mundo. Nós já ressuscitamos com Cristo. A nossa vida está oculta em Cristo, está guardada em Cristo. Mas nós aguardamos o dia em que nós seremos glorificados com Cristo. Mas nós já vivemos o reino de Deus aqui agora, né? Por isso que ele diz: eu compreendo que o eterno lar, a vida eterna, a eternidade, ela começa no momento em que vivo para te encontrar. Em outras palavras, ela começa no momento em que nós cremos em Cristo, né? Então a vida eterna já começou. Não seria errado se a gente falasse: olha, eu já passei da morte para a vida, eu já entrei na vida eterna. Mesmo que eu esteja sofrendo as consequências do pecado, né, nesse mundo presente, mas nós já temos a certeza da eternidade que está por vir, tá certo? Vamos passar para frente. Os irmãos têm alguma questão, algum ponto a adicionar sobre essa parte que nós destacamos aí? Eu quero passar para a parte seguinte agora. Ninguém? Então vamos lá então. Capítulo 3, versículos... Obrigado. Eu vou ler do 5 até o 11 e depois os irmãos vão reler comigo. Eu vou fazer a leitura aqui do 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Então olha só, esses versículos agora, dos 5, na verdade, Paulo ele começa aqui uma sessão que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 6. E tudo que Paulo fala aqui nesse trecho está baseado nesses 4 versículos que nós lemos, né? Então esses 4 versículos, do 1 ao 4, eles são chave para entender toda a sequência aqui. Então Paulo falou: nós somos ressuscitados com Cristo, nós morremos, né, a morte de Cristo, e agora nós vivemos a vida de Deus. Então, já que nós fomos ressuscitados com Cristo, agora tem algumas consequências. E ele começa no versículo 5. Alguém leia, por favor, o versículo 5. Vamos destacar o versículo 5. A vossa mesa dessa prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria.
Amém. Então Paulo, ele falou, como eu disse, né, da nossa ressurreição espiritual, da nossa morte para o mundo, e uma vez que nós morremos, né, para o mundo e vivemos para Cristo, então ele dá essa ordem, né? E no versículo 5 ele fala sobre 5 tipos de pecado, que o Wiersbe, eu falei para os irmãos que eu estou usando uma das referências, é esse livro aqui, ó. Na verdade são 5 volumes, né, o Comentário Expositivo do Novo Testamento. É o comentário expositivo da Bíblia, né? São 5 volumes. Isso aqui é a segunda parte do Novo Testamento, onde ele comenta o Colossenses. O Wiersbe, que é o autor desse livro, ele fala que Paulo ele divide os pecados aqui nesse trecho, porque primeiro ele tem uma lista de 5 pecados aqui no versículo 5, e lá no versículo 8 tem outra lista de 5 pecados. Essa primeira parte aqui o Wiersbe chama de pecados sexuais. E esses pecados, eles têm a ver com o relacionamento do crente com Deus. Daqui a pouco nós vamos ver que os outros têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo, né? Então, por isso que ele fala aí sobre prostituição. E a palavra prostituição aqui é porneia, né? Em outras traduções, talvez vai dizer fornicação. O que é isso? É tudo quanto é tipo de imoralidade sexual, né? Então, vai entrar nessa parte aí da prostituição, mas que a palavra, talvez a melhor palavra, que seria fornicação, né? Prostituição talvez é uma palavra até limitada para descrever o alcance dessa palavra que Paulo usa, né? Então é tudo quanto é tipo de prática sexual pervertida, né? Então vai entrar aqui nesse trecho. E Paulo prega, né? Prega contra esses pecados. Depois ele fala sobre impureza, né, que também está relacionado com isso, né? E aqui impureza talvez nós poderíamos incluir também até a questão da pornografia. Existe uma sutil diferença entre impureza e a fornicação. As duas palavras estão muito relacionadas, né? Paixão lasciva, né? Aquele desejo repugnante de fazer o que é ruim, né? O desejo maligno, isso tem a ver com a mentalidade, né? Então aqui a gente pode perceber também que Paulo primeiro fala sobre a parte exterior, né? Sobre a consumação do pecado, mas a segunda parte do versículo, que fala do desejo maligno, ela mostra que antes de você consumar o pecado começa aqui, ó. Ou poderíamos dizer no coração. A Bíblia fala muito do coração, né? Mas o coração ele tem a ver com sentimentos, pensamentos, né? Então, primeiro o desejo brota no coração, né? Brota na mente e depois o pecado é consumado. Tiago fala sobre isso, né? Tiago capítulo 1, acho versículos 17, 18 em diante ali, ele fala sobre isso, né? Ele fala que o pecado ele começa a ser cultivado, né, até o ponto que esse pecado ele se torna realmente efetivo, esse pecado ele se torna uma realidade. E ele termina essa lista aí falando sobre a avareza, né? E a avareza é justamente esse desejo de sempre querer ter mais, né? Cobiça, e inclusive a mão fechada também, né? Entra aí nessa questão da avareza, né? A pessoa quer ter só para si e não quer repartir com ninguém, né? E o único desses pecados que Paulo chamou de idolatria foi exatamente a avareza, né? Então, são pecados que estão intimamente relacionados com o relacionamento do crente com Deus. E que, infelizmente, vez por outra, a gente vai ver crentes, né, realizando esse tipo de pecado, né? Então a gente nós não podemos deixar de falar, né? A palavra de Deus ela exorta, né, a pregação contra esse tipo de pecado, né? Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas no mundo vivem uma vida que há alguns anos atrás seria repugnante, né? Hoje em dia essas coisas que eram repugnantes para o mundo parece que já se torna uma coisa normal dentro da igreja, né? Por exemplo, um casal de namorado que dorme junto, esse tipo de coisa, né? Tudo isso Paulo está falando sobre isso aqui nesse trecho, né? Então, hoje é uma coisa impopular, né? Totalmente normal, né? Mas a Bíblia ela exorta contra esse tipo de atitude e nós precisamos falar. Não podemos
fechar os nossos olhos, né? Se isso acontece na igreja, precisa ter disciplina, né? Então a igreja ela tem que levar a sério essa questão da conduta, né? A conduta sexual, a conduta do crente, ela precisa realmente ser levada muito a sério. E o versículo 6, alguém lê o versículo 6, que nós vamos ver que realmente está relacionado com o relacionamento do crente com Deus. Olha o versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Isso, então é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. E a ira de Deus, ele está falando tanto da ira futura, né? Do dia do juízo final, quando Deus ele vai trazer um ajuste de contas, né? Contra os ímpios. Mas esse texto também ele sugere que os nossos pecados eles têm consequências imediatas. O juízo de Deus, muitas vezes, ele vem também no presente, né? Então, Deus perdoa, é verdade, mas o pecado ele não fica impune, né? Então, se você comete um determinado ato, é muito provável que esse ato vai ter consequências, né? Então, de certa forma, é o juízo de Deus vindo aqui agora. Então, a gente sabe que haverá um juízo final, mas muitas coisas que nós fazemos aqui e agora, mesmo recebendo o perdão de Deus, ainda assim esse pecado terá consequências, né? Então, o juízo de Deus, ele estará presente também no aqui e agora. Aí o versículo 7 vem algo interessante no versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7. Alguém leia? Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis nelas. Exatamente. Então, Paulo está falando do passado e do presente do crente, né? Então, essas coisas, elas não podem fazer parte do presente do crente, né? Esses pecados não podem fazer parte do presente do crente. Embora muitos de nós, né, já tenhamos vivido uma vida que era contrária ao Evangelho, uma vida que era contrária aos valores do reino de Deus, né? Que lá nos versículos 1 e 2, Paulo fala para nós pensarmos nas coisas do alto, né? Buscarmos as coisas do alto, são as coisas, a realidade do reino de Deus, mas muitos de nós já vivemos, né, no mundo, né, e praticamos essas coisas, né? Então Paulo ele fala sobre isso. Só que agora nós cremos em Cristo. Agora a nossa mentalidade, nossa forma de ver a realidade tem que ser diferente. E se a nossa forma de ver a realidade é diferente, as nossas ações serão diferentes. Então nós não podemos viver essa vida que nós vivíamos no passado. E eu repito, né, que Deus é um Deus de perdão. No momento em que um crente ele se envolve com um desse tipo de ação, é preciso haver disciplina, é preciso haver tratamento, né? Então a igreja ela não pode cruzar os braços, né? Porque infelizmente a disciplina bíblica hoje não é uma coisa tão popular também nas igrejas, né? Então as igrejas precisam levar a sério. Os líderes das igrejas precisam levar a sério também a questão da disciplina. E Deus perdoa, mas as consequências ficarão, né? Eu acho que eu até contei aquela ilustração, né, de uma criança, né, que sempre mentia pro pai, né? E sempre que ele mentia, o pai deu uma ideia. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, agora toda vez que você mentir, nós vamos pegar aquela porta ali, ó, de tábua e vamos colocar um prego. Aí a criança ia lá e foi colocando prego, toda vez que ela mentia, ela ia pregando um prego, né, na porta. Aí beleza, deixei com uma hora que a criança amadureceu. E aí o pai falou, beleza, você está parando de mentir, então agora toda vez que você tiver vontade de fazer isso e não fazer, você vai tirar o prego. Aí a criança, toda vez que ela tinha vontade de não mentir, ela ia lá e tirava o prego, né? Beleza, aí no final, ela tirou todos os pregos. Aí o pai, né, muito sabiamente, ele chamou a criança e mostrou a porta, né? Falou, olha, beleza, né? Você mudou de atitude, isso é muito bom, mas vamos dar uma olhada em como ficou essa porta agora, né? E o que ficou naquela porta?
depois que tirou todos os pregos? Se é que os irmãos entenderam a ilustração. As marcas. Ficaram as marcas, né? Então, o pecado ele vai ter consequências. Por mais que a restauração, por mais que a mudança de atitude, né, as consequências ficarão, né? Então, talvez são consequências que a gente pode até viver com elas pro resto de nossas vidas nesse mundo, né? Então, a consequência do pecado, ela existirá. Por exemplo, a pessoa que ela vive uma vida imoral, ela está sujeita a doenças, né? Uma série de coisas que se ela vivesse de uma forma correta, ela poderia não estar sujeita a isso, né? Então, ela pode vir a, sei lá, contrair uma doença, pode ser perdoada, mas ela vai ter que viver com as consequências daquele pecado, né? Então, isso acontece também. Então, nós precisamos entender isso. Vamos caminhar aqui um pouquinho. Versículo 8 agora, Paulo vai falar sobre outra lista de 5 pecados, só que como eu disse, né, o Wiersbe chamou esses pecados aqui de pecados de relacionamento, né? É o relacionamento entre nós e o nosso próximo. Versículo 8. Alguém releia, por favor. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, linguagem obscena do vosso. Cortou aí o áudio, eu não consegui ouvir o final, hein? Você pode ler novamente? Foi a Eliane que leu? Não, foi a Camelita, tá? É que estava tampado aqui pelo celular, que eu estou usando ele também. Pode ler. Do início? De novo, Isso, do início porém, é porque... Isso. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Amém. Então, olha só. No versículo 7, Paulo lembrou, olha, isso é o que vocês fostes, né? Nessas mesmas coisas, alguns de vocês andastes. Mas agora, porém, né, tudo isso, agora nós temos que despojar. O que é despojar? Essa palavra que significa tirar a roupa, né? É jogar fora. Então você tem que jogar no lixo todas essas coisas. Aí ele alista aí esses 5 pecados, né, que tem a ver com o nosso relacionamento. É a ira. E é muito fácil ficar irado, né? Nós, na nossa imperfeição, a gente fica irado com muita facilidade, né? E é pecado a ira, então a gente precisa... Embora exista a ira santa, né? O que é a ira santa? É a pessoa ficar indignada com o pecado, né? Com o pecado, isso é a ira santa. Mas essa ira, né? Pecaminosa, nós precisamos nos livrar dela, né? Despojar, jogar fora. A ira, a indignação... Qual que é a diferença da ira para a indignação, né? Parece muito semelhante, mas a palavra ira aqui ela tem a ver com algo que é mais constante, né? Uma coisa que a pessoa ela faz com uma certa frequência. E a indignação já é uma explosão, né? Uma explosão é uma explosão momentânea e passou, né? Mas é pecado também, né? E a gente peca. Maldade, né? Uma pessoa má, por exemplo, ela normalmente ela não gosta de ver o sucesso do outro. Ela torce para para que o próximo ele não tenha sucesso, né? Torce para o fracasso do próximo, né? Então tem a ver com maldade. E a maledicência já tem a ver com a má língua mesmo, né? Maledicência são as más línguas, né? Então a pessoa não consegue ver nada de bom no próximo. Sempre que ela vai falar algo a respeito de outro, ela não consegue falar algo bom, ela sempre fala algo mal. Então isso é ruim, né? Isso é ruim. E por último ele falou sobre a linguagem obscena. Então a nossa linguagem ela precisa ser transformada também, né? A gente não pode achar normal os palavrões, né? O crente não pode falar palavrão. Não é algo engraçado, né, o falar palavrão, né? Então, a nossa forma de falar também precisa ser transformada. Então, note que a transformação começa de dentro para fora, né? Nós mudamos a nossa mentalidade, nós mudamos as nossas ações e nós mudamos a nossa forma de falar. O Wiersbe colocou uma experiência aqui que eu achei interessante, eu queria até compartilhar ela na íntegra, né? Ele diz o seguinte, ó: Lembro-me de um pastor que pregou uma série de sermões sobre os pecados dos santos.
Olha só, os pecados dos santos. Uma pessoa de sua congregação procurou para expressar sua insatisfação e dizer que seria melhor o pastor pregar essas mensagens para os perdidos. Afinal, disse a pessoa, o pecado na vida do cristão é diferente do pecado na vida de outros indivíduos. Aí o pastor falou, tem razão, respondeu o pastor, é bem pior. Então o pecado está presente, né? Infelizmente, ele está presente na vida do crente, mas é muito pior, né? Então quando... Quer falar, Ronaldo? Ricardo, só uma observação. Uma vez eu vi alguém ensinando que se eu tiver com a mente cheia, querendo soltar um palavrão, eu falar alguma coisa tipo glória, um aleluia. Aí eu fiquei pensando, só uma observação, peraí, eu tô com raiva e vou soltar um glória a Deus. Será que o sentimento da mente com a palavra que eu expressei mudou alguma coisa? Essa questão dele ensinar dessa forma? A verdade é que aí a gente lembra de Jesus, né? Porque a lei de Moisés, por exemplo, falava que era pecado adulterar, né? E Jesus lá no Sermão do Monte falou, olha, se você olhar para uma mulher com intenção errada, você já adulterou no coração, né? Então o pecado aconteceu do mesmo jeito, né? A verdade é essa, né? Pelo menos assim eu entendo. Se for falar uma palavrão, não calcula, né? Mas exatamente, Jesus ele vai a esse extremo, né? Mas a gente peca, né? Mas pelo menos se você não falar o palavrão, você evitou a parte exterior do pecado, né? Porque o pecado tem uma parte interna e a parte externa, né? Então, é claro, né? Você indignou, você quer falar, então não fale, né? Não fale. Mas com certeza não vai mudar, né, Ronaldo? Eu acredito que não. Eu acredito que, como Jesus ele disse, né? Que o pecado ele começa por dentro, né? Até mais do que o exterior, então não vai mudar. O pecado acontece. Então, a questão, na verdade, até a sequência aqui vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas o cristão precisa exercitar a santidade mesmo, né? É orar, é buscar, né? Uma mudança de atitude, né? Então a gente precisa ter uma natureza transformada. Vai falar sobre isso, acho que é o versículo 10, né? Vai falar um pouco sobre isso. Quer ver? Vamos ler o 9 e o 10, que a gente já aborda os dois juntos, já que está no contexto aí. Alguém releia o 9 e 10, por favor. Ricardo, Oi. Esse pecado da indignação eu não entendi muito bem. É a respeito do quê? Então, é porque é muito parecido, né? Indignação com ira parece muito sutil a diferença, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô com um livro aqui, ó, ele falou o seguinte a respeito disso. Olha só. A ira descreve atitudes habituais, enquanto a indignação refere-se a explosões da raiva. Então é como se fosse a indignação é aquela explosão momentânea, né? Você viu algo e você ficou indignado, mas daqui a um minuto acabou, entendeu? Deu para entender, ô Carmelita? Ou não? Deu sim, Ricardo, deu sim. Agora eu percebi a diferença, porque eu não tinha... É porque é muito sutil, né? É muito sutil. A diferença realmente é muito sutil. A ira é uma coisa mais constante, né? E a indignação é uma coisa mais momentânea. Aquela explosão e acabou. Tá certo? Certinho, obrigado. Amém. Então vamos ler o versículo 9 e 10 aí. Eu vou pedir alguém para ler. Cadê o nosso leitor ou leitora? Versículos 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém. Então, novamente, né, tudo isso está ligado aos versículos iniciais. Né? Nós ressuscitamos com Cristo, nós morremos para o mundo. Então, a mentira não deve ser uma prática comum, né? Entre os cristãos. Tem gente também que acha que é normal mentir, né? Aquela mentirinha do gasto, né? Mas é pecado, né? Para Deus não tem pecadinho e pecadão, tudo é pecado, né? O pecado que leva o homem para perdição é o pecado da incredulidade, né? Mas o resto é pecado.
Então, de pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Então, não tem aquela mentirinha do gasto. E Paulo dá duas razões, né, para que haja essa mudança de vida, essa mudança de mentalidade. A primeira, no versículo 9, é que nós nos despimos do velho homem. O velho homem tem a ver com a nossa velha natureza, né, e nos lembra do velho Adão, né, que é o homem caído, né? O primeiro Adão. Paulo vai falar sobre isso também lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, quando ele fala da ressurreição, né? Ele fala do velho Adão, né, que se tornou alma vivente, e do novo Adão, que é Cristo, que se tornou espírito vivificante, né? Um espírito que dá vida. Então, nós nos despimos do velho homem. Embora a gente peque, né, o pecado não pode ser um modo de vida do crente. Aí talvez a gente até lembra, né, daquela coisa que eu tenho sempre repetido, né, aqui nos nossos estudos, né? A salvação, ela tem 3 tempos, né? Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. E nós estamos falando aqui do estou sendo salvo. Eu fui salvo da culpa do pecado, já fui reconciliado com Deus. Eu estou sendo salvo do poder do pecado que milita contra o meu espírito, né? O Wiersbe também ele comenta em outra parte, não é nem nesse estudo, eu lembro de ter lido aqui, né? Ele fala que dentro de nós há 2 homens, né? O velho Adão e o novo homem, né? Há o velho homem e o novo homem. E o velho homem está brigando o tempo todo para sair, porque a nossa carne ainda é pecaminosa, né? Então, a velha natureza, ela quer se manifestar, mas a nova natureza, ela tem que prevalecer na vida do crente, né? Então, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, então a nossa natureza foi transformada, né? E Paulo também está combatendo aqui os gnósticos também, viu? Porque nós acabamos de ver no capítulo 2 que os gnósticos pregavam o asceticismo, o misticismo, né? Tudo isso tinha a ver com refrear os desejos da carne. Então falou, isso aí não vai resolver. O que vai resolver é nascer de novo, é ter uma natureza transformada, né? Então, o versículo 9 falou sobre isso, né? Nós nos despimos do velho homem com seus feitos. Então foi isso que aconteceu. A Estherzinha está aqui do lado. A mamãe está vendo, será? A mamãe está acompanhando o estudo ali. A dona Tetezinha está aqui, dando trabalho para o papai. Já puxou uma tomada aqui, ó. Controlar a criança aqui para continuarmos. Pronto. E o versículo 10, que foi lido aí também, ele mostra a segunda razão, né? A primeira é que nos despimos do velho homem. E a segunda razão é que nós nos revestimos do novo homem. Então acho que é por isso que eu falei, Ronaldo. Não sei se você entendeu a aplicação que eu fiz, foi essa, né? Porque a gente peca, né? A gente peca todos os dias. Inclusive o João fala sobre isso, né? Aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, né? Mas aquele que confessa e abandona, né? Deus, ele tem misericórdia, né? Então o que nós precisamos é exercitar, né, essa nova vida em Cristo, né? E essas coisas vão se tornar cada vez mais distantes, né? Quando nós convertemos, nós temos vamos dizer assim, uma ambição final, né? E a nossa ambição final é nos tornarmos a semelhança de Cristo, que é o que o versículo seguinte vai falar. Mas nós estamos na caminhada, né? E a cada dia a gente vai caminhando um pouco mais em direção à imagem do Cristo ressurreto, né? Mas hoje a gente está no processo, né? Então a gente peca, a gente tropeça, a gente perde perdão para Deus, a gente é perdoado, mas como eu disse, né, as consequências dos atos elas ficam, né? Mas nós estamos caminhando em direção ao Cristo ressurreto. Nós que já fomos reconciliados, já fomos salvos, estamos em um processo, né, que a Bíblia chama de santificação. E esse processo, enquanto não vier a manifestação que foi falada lá no versículo 4, né? Vós também sereis manifestados com ele em glória. Enquanto não houver essa manifestação em glória, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas a gente vai levantar, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente. E isso não é desculpa para pecar, né? Que a gente também não pode usar a desculpa da carne pecaminosa como desculpa para o pecado, né? Isso também não teria nenhum sentido.
Vamos ler o 11 aí, porque ele complementa o que a gente está falando aqui. Ó. Depois, se os irmãos quiserem falar alguma coisa também, versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircunciso, circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em vós. Isso, Cristo é tudo em todos, né? Eu esqueci de falar algo a respeito do versículo 10, é que Paulo novamente ele destacou aí, né? Ele falou, e vos revestisse do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Olha o Paulo lembrando, né, o termo usado pelos gnósticos, né? Plenitude, conhecimento, né? Então Paulo novamente dando aproveitando a oportunidade para dar uma liçãozinha nos gnósticos, né? Segundo a imagem daquele que o criou. Estava aqui, ó. Eu falei que era o versículo 11, mas está aqui, né? Nós seguimos ao pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Então a Bíblia diz, né, lá em Gênesis capítulo 26, que Deus criou o homem, né, à sua imagem. Macho e fêmea os criou a imagem de Deus, né? E Cristo é a imagem perfeita de Deus. E lá em Romanos 8, 29, lá fala que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Então a nossa missão, a nossa pretensão final é chegar a essa perfeição, mas essa perfeição não é aqui e agora. Aqui e agora a gente vive a santificação, né? A gente trilha esse caminho, mas na eternidade nós teremos a vida na sua plenitude, né? E aí nós conheceremos de forma plena também, né? Veremos face a face, né? Como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. Agora nós vemos de forma parcial, aí nós veremos face a face. Aí o versículo 11, ele fala que nessa nova vida em Cristo, aí não pode haver diferenças raciais, né? Não importa se é judeu ou se é grego, né? E judeu aqui era o povo de Deus, antes da nova aliança, e grego, na verdade, representa qualquer estrangeiro, né? Qualquer estrangeiro. Então nós entraríamos aqui, poderia ser traduzido como judeu e gentil aqui, tá? Então não pode haver essa diferença racial. Não pode haver também uma diferença relacionada às antigas práticas religiosas, né? Na igreja tem pessoas que vêm de todas as práticas religiosas, mas essas pessoas tiveram um encontro com Cristo. E hoje elas têm uma vida diferente, né? Por isso que Paulo fala sobre circuncisão nem circuncisão. Na verdade é uma forma de falar judeu e gentil, né? Não importa se é judeu ou gentil. E até mesmo as questões culturais também. Aqui ele fala sobre bárbaro e cita, né? Bárbaro para os gregos era todos que não eram gregos. Então qualquer pessoa que não era grego, para um grego era um bárbaro. Mas dentre os bárbaros tinha um tipo de bárbaro que eram os mais deploráveis, né? Eram os mais reles bárbaros, que eles eram chamados de citas pelos gregos, né? Então era uma forma bem piorada de bárbaro, por assim dizer, para os gregos, né? Então a gente sabe que lá no quarto século, né, no quinto século, na verdade, vai surgir as invasões dos bárbaros contra os romanos, mas não é nesse contexto aqui que está falando de bárbaro, não. Aqui nesse contexto, qualquer pessoa que não era grego, para os gregos, eram bárbaros. Aqui fala sobre escravo e livre, né? Ou seja, em Cristo todos são iguais, né? Então não importa se é judeu, se é grego, se é circuncidado, não circuncidado, se é bárbaro, se é livre, se é escravo, nada, não pode haver essa diferença, né? Porque porém Cristo é tudo em todos. E a gente chega no fim desse trecho, né? Desse trecho que nós nos propomos para hoje, onde nós vimos essa parte inicial dessa sessão que Paulo começa aqui no capítulo 3. Como eu disse, Paulo agora ele vai tratar das implicações práticas, né? Capítulo 2, 1 e 2, ele lançou as bases doutrinárias, mostrou a centralidade da fé em Cristo para a salvação, inclusive, né? Agora no 3 e 4 ele mostra como que o crente tem que viver.
E aqui nós vimos alguns desses aspectos, né? Nós somos ressuscitados com Cristo, nós morremos para o mundo e agora a gente precisa ter a mentalidade transformada. Nós precisamos ter as nossas ações transformadas, nossos hábitos transformados, inclusive a nossa forma de falar é transformada. Eu destacaria aqui nesse trecho que nós lemos, versículo 5, onde Paulo fala sobre aquela lista, né, de pecados que tem a ver com o relacionamento do crente com Deus. E essas coisas, na verdade, deveriam fazer parte do passado do crente, não do presente, né? Embora em um momento ou outro algum crente possa se deparar com um desses pecados, né? Pode até tropeçar, mas ele precisa de disciplina, ele precisa levantar, ele precisa ser tratado. E o versículo 8, onde Paulo fala dos pecados que tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo, né? Onde ele falou da ira, da indignação, maldade, maledicência, linguagem, né? Então tudo isso tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo, né? E tudo isso porque nós fomos ressuscitados com Cristo, porque nós morremos a vida de Cristo, de acordo com os versículos de 1 a 4. Esses então eram os pontos que eu queria trazer para os irmãos, né? Se os irmãos tiverem mais algo a acrescentar, alguma pergunta, o momento é esse.